Ao meu lado, como você já pode ver, Kaique Silva e Renan Teixeira para falar muito dessa partida que acontece hoje à noite, Juventude e São Paulo. Renanzinho, tudo certo? Muito bom falar contigo novamente. Muito bom dia, meu amigo. Bom dia, Chacon. Bom dia, Kaique, pessoal do chat aí. Muito bom dia para todo mundo e que terminemos esse dia também muito bem, muito feliz, né? Com uma boa vitória e a recuperação, quem sabe a recuperação definitiva do São Paulo, né? Depois daquele belo clássico de sábado, que seja a recuperação definitiva. Mas, vamos lá. Pô, mais é foda, né? Mais é sempre para quebrar o clima, né? Eu queria falar que eu, como conheço muito bem Caxias do Sul, eu joguei no Juventude, é um jogo difícil. Jogar lá. Na minha época era mais difícil, porque o campo era ruim, cara. Hoje o campo é bom. Na minha época era mais difícil, porque a gente gostava de deixar o campo ruim e a gente estava acostumado com o campo. Tinha um lado lá que, pô, só a gente conseguia correr daquele lado do campo, que é o lado de lá, né? Da onde a gente vê a transmissão, a lateral de lá, pô, só a gente conseguia. Era muito difícil jogar lá, naquela época. Hoje não. Mas, mesmo assim, vai estar muito frio, é um jogo muito difícil. O time deles lá consegue se impor. Eu espero sim, eu não espero facilidade para o São Paulo, não. Eu espero um jogo bem complicado lá em Caxias hoje, mas um jogo determinante nesse processo de recuperação. Porque hoje é um adversário direto, certo? Hoje está ali. Não sei exatamente a diferença de pontos, mas é um adversário direto. Então, é um jogo assim determinante, né? Para continuar com essa confiança que veio pós-clássico, já após o Bragantino, né? Um jogo fora de casa, pô, difícil. O Flamengo também ontem penou para vencer lá o Red Bull. A gente consegue a vitória, melhorando o desempenho, aí vem o clássico. Então, acho que o mais importante ainda é a manutenção da confiança, né? Desse resgate da confiança, de um bom desempenho, um bom resultado. E isso vai só aumentando a confiança para a sequência do campeonato. Daqui a pouco começam as Copas, né? Daqui a pouco, se eu não me engano, é semana que vem, né? No meio da semana que vem, semana já que vem, semana Copa, que vem. né? Então, é importante a manutenção da confiança, da evolução, obviamente, que traz a confiança. É fundamental para que isso continue acontecendo, né? O São Paulo tem uma sequência aí de jogos importantes, né? Envolvendo diversas competições. Já vou passar para o nosso Kaique Silva, né? Mas tem esse jogo contra o Juventude, final de semana contra o Fluminense em casa, depois joga Copa do Brasil, Atlético Paranaense, primeiro jogo no estádio do Morumbi, depois vai até Rio Grande do Sul enfrentar o Internacional pelo Brasileirão, volta a jogar Copa do Brasil com o Atlético Paranaense, vitória em casa, né? Fechando esse primeiro turno do Campeonato Brasileiro, né? Em casa contra o Vitória, e depois já começa a sequência de jogos de Copa Libertadores da América, né? Então, uma sequência complicada. Kaique Silva, muito bom dia para você. Hoje tem São Paulo em campo, São Paulo e Juventude. Como o Renan estava falando, não será necessariamente um jogo fácil, por mais que o Juventude esteja na parte de baixo da tabela. Só que tem um fator importante, né? É uma disputa, nesse momento, uma disputa direta na parte de baixo da tabela. Por isso, é vencer ou vencer hoje, né, Kaique? Tudo certo? Bom dia. É isso, Chacon, bom dia, abraço para você, para o Renan, honra demais dividir a bancada aqui com vocês. Tem dois fatores, eu queria só acrescentar um outro fator que também traz dificuldade ao São Paulo, além daquele citado pelo Renan, que é uma certa pressão do São Paulo provar que aquele time do Majestoso, aquele time com ímpeto que o São Paulo teve, com aquela intensidade que o São Paulo teve, é o novo São Paulo. E não que o São Paulo tenha jogado toda aquela bola e tenha imposto um futebol para cima do Corinthians por conta do Corinthians ser jogado numa outra rotação. O São Paulo provar que é mais por conta dele do que propriamente pela falta de uma rotação alta do adversário, do caso o Corinthians do Majestoso. Tem um outro fator que eu citei ontem, inclusive, que eu comparei até o nível de dificuldade desse jogo contra o Juventude, pelos fatores que o Renan trouxe, com a dificuldade do jogo diante do Bragantino fora de casa. Eu vejo
mais ou menos em igualdade, não pela qualidade técnica, o time do Bragantino é reconhecidamente muito melhor tecnicamente do que o Juventude, mas essas dificuldades, a adversidade do campo, do clima, sempre uma atmosfera complicada você jogar no Alfredo Jaconi, eu acho que deixa em pé de igualdade o nível assim de dificuldade que o São Paulo vai enfrentar. Então não vejo como uma partida fácil, mas eu vejo o São Paulo com totais condições, embalado. André Silva veio com 2 gols há 2 jogos, Luciano com 2 gols no último jogo. Eu vejo o São Paulo com totais condições de emplacar uma boa vitória e com a confiança lá em cima. Acho que a confiança, até a comemoração, né? A comemoração efusiva dos jogadores contra o Corinthians depois da vitória pode ser um ponto de virada de chave na temporada e também dessa chegada do Crespo. É um resgate da confiança e passa muito também por esse jogo de hoje. Então eu estou apostando numa vitória do São Paulo na noite de hoje, até pela grande fase, né? Tudo que está caindo no pé dos atacantes está entrando e ainda bem sorte do torcedor nesses últimos jogos.